eu querer que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte. Tu és Jesus. Minha colheita. Tu és uma fonte, Senhor. Oh, Senhor nos prometeu: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Oh, o Senhor nos prometeu: quem tem sede, vem e beba de graça da fonte da água da vida. Oh, Jesus, nós sabemos que Tu és a nossa fonte, aquele que provê todas as coisas na nossa vida, aquele que satisfaz, que preenche, Senhor, que transforma, que cura. Tu és a resposta para tudo aquilo que precisamos nessa noite. Espírito Santo, fala conosco na Tua palavra, ministra aos nossos corações, Senhor, que possamos sair daqui, meu Deus, direcionados pelo Senhor, movidos pelo Teu Espírito, encorajados pela Tua presença, fortalecidos pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Paz do Senhor, corajosos, né? Falei para o Marcelo: meu Deus, cadê o verão com aquelas noites quentes, gostosas, né? Para a gente vir para a igreja, sair de casa. Eu falei: daqui a pouco a gente entra no outono de novo, no inverno, e a gente nem soube o que é verão, né, irmãos? Mas amém, glória a Deus, né? Glória a Deus. Queridos, esse ano nós temos falado, né, no início do ano, a respeito das coisas novas de Deus, e eu gostaria de continuar falando um pouquinho mais sobre esse assunto, agora não falando das promessas e das coisas que Deus quer realizar, das coisas novas que Deus quer realizar, mas falando um pouco sobre o nosso posicionamento, para poder viver essas coisas novas. Nós sabemos que a salvação é pela graça do Senhor, a salvação é incondicional, aquele que crer e confessar será salvo, o preço já foi pago lá na cruz. Mas nós sabemos que as promessas, elas são condicionais. Diga, a promessa é condicional. Amém? Jesus conquistou lá na cruz tudo aquilo que eu e você precisamos e muito mais do que tudo aquilo que nós precisamos. O Senhor conquistou na cruz vida e vida em abundância. E a Bíblia está cheia desses ensinos e da vontade de Deus para as nossas vidas. Porém, nós precisamos tomar posse pela fé. Nós precisamos ter uma fé operante, uma fé que move as montanhas, uma fé que transforma situações, uma fé que nos leva a conquistar. Não é porque Deus lançou uma promessa que eu posso sentar e falar: bom, então há uma promessa, agora é só eu ficar por aqui e tudo vai acontecer. É assim, irmãos? Não. Quando Deus revela o desejo do coração dele para a igreja, para nós precisamos compreender, embora seja a vontade perfeita do Senhor, Ele vai realizar essa vontade que Ele planejou, que Ele projetou para as nossas vidas, à medida que nós andamos em fé, à medida que nós praticamos a Sua palavra, à medida que nós tomamos posse daquilo que Ele tem nos prometido. Amém? Então, amados, como nós precisamos tomar esse posicionamento de fé na nossa vida. Não tem como viver coisas novas sem agir por fé. Eu coloquei aqui até uma frase que o Senhor me deu, né, quando eu estava estudando, dizendo assim: não podemos andar na direção do novo com a mentalidade do velho. Não podemos viver e tomar posse, pegar no novo, praticando as velhas coisas. E isso é tão fácil de compreender, mas é tão desafiador viver, porque envolve posicionamento, envolve mudança de atitude no dia a dia. É só nós olharmos para o povo de Israel, quando saiu do Egito, amém?
Deus havia ouvido o clamor daquele povo. E Deus ouve o nosso clamor, amém? Quantos aqui têm clamado por milagres? Senhor, tem misericórdia. Senhor, muda essa situação. Senhor, transforma essa situação. Nós clamamos por Deus. Clamamos para que Ele venha ao nosso socorro. E Deus, então, Ele fala para Moisés, né? Eu ouvi o clamor do meu povo no Egito e desci para libertá-los. Olha que lindo isso. Então, o Espírito Santo de Deus é a presença de Deus aqui na terra. E o propósito do Espírito Santo é gerar isso. Gerar uma nova vida, uma caminhada com Deus, gerar libertação, gerar cura, gerar transformação. Essa é a obra do Espírito. Qual é a obra do Espírito, irmãos? A obra do Espírito Santo é preparar a noiva para se encontrar com o noivo, amém? O Espírito Santo, ele é aquele agente de milagres igual o cabeleireiro lá no dia da noiva, aleluia. Que aquela mulher entra naquele lugar tão simplória, tão sem graça, e sai daquele lugar maravilhosa, preparada para o casamento. Não é assim? Essa é a obra do Espírito Santo. Pegar as nossas vidas, às vezes, tão ainda simplórias, sem graça, sem jeito de Deus, né? Uma vida carnal, uma vida natural, uma vida sem brilho, sem expressão, sem a glória de Deus, e trabalhar em nós, para que nós possamos refletir a glória de Deus, né? Ser aquela noiva adornada e preparada para se encontrar com o noivo. Amém? Então Deus, Ele vem, Ele desce, Ele fala para Moisés, e Ele liberta aquele povo do Egito. Ele liberta aquele povo da escravidão física. Ele tira aquele povo daquela escravidão, daquele lugar de escravidão. E Deus tem um projeto maravilhoso. Qual era o projeto perfeito do Senhor? Era andar com aquele povo por alguns dias no deserto, porque no deserto você não tem nada para fazer, não é verdade? E ali naqueles dias de intimidade, o Senhor ia se revelar àquele povo. O Senhor ia ensinar aquele povo agora a ter uma mentalidade do céu. Uma mentalidade de conquista, né? De governo, de autoridade, de possuir. Porque o escravo, queridos, o que acontece? Ele trabalha muito. Ele não tem liberdade. Isso é horrível. Mas existe algo no escravo que ele se acostuma, e às vezes a nossa mentalidade escravizada pelo diabo faz isso. O que acontece? Aquele escravo não precisa se preocupar com as suas conquistas. Todos os dias tem o café da manhã, seja bom ou ruim, não vou entrar nesse mérito, amém? Mas todos os dias aquele senhor provê o café, aquele senhor provê o almoço, né? Provê, não sei, algum alimento à tarde, provê a janta, provê a moradia, provê a roupa. Ele não precisa conquistar nada. Ele tem aquilo que ele precisa para viver naquela realidade. E o Senhor agora estava tirando aquele povo daquele lugar, desse tipo de vida. E precisava ensiná-los a conquistar, porque ninguém iria mais dar para eles tudo isso. E você vê como o plano perfeito de Deus, quando nós lemos, né, os livros do Pentateuco de Moisés, que ele conta toda essa trajetória, diz ali que durante aqueles anos no deserto, né, aqueles dias se tornaram em anos. Por que se tornaram em anos? Porque a mentalidade do povo não quis ser transformada pela presença de Deus. Estavam livres, porém se mantinham escravos dentro de si. Mas a Bíblia diz que durante aqueles anos, todos os dias caía comida do céu, amém? De manhã tinha pão fresco, no almoço tinha carne, está melhor do que hoje, né, irmãos? Porque às vezes nós não temos carne todo dia. E diz a Bíblia que o sapato não se gastava, a roupa não se gastava, e aquela provisão de escravo, vindo de alguém que não era deles, Deus o sustentou durante aquele tempo no deserto. Diga misericórdia. Era o plano perfeito de Deus? Não.
o que Deus havia projetado? Não! O que Deus havia projetado era se revelar àquele povo naqueles dias de deserto, mostrar a glória dele, ensinar aquele povo a ter uma visão de conquista, porque agora eles iam entrar em Canaã, e lá em Canaã eles teriam que derrubar muralhas, derrubar gigantes, expulsar os inimigos, possuir a terra, edificar casas, plantar plantações, colher o fruto e prosperar daquilo. Olha a mudança. Eles iam ter que cuidar daquilo que era deles. Eles iam ter que multiplicar e prosperar aquilo que era deles. Irmãos, não pense, essa mentalidade continua enraizada dentro de nós hoje. Por exemplo, quando nós andamos com Deus, né? Quantas vezes nós questionamos por que Deus não fez, por que Deus não abençoou, por que Deus não abriu, por que Deus não curou, por que Deus... Não é verdade? Porque a nossa mentalidade é essa, de um Senhor que provê tudo aquilo que eu preciso na hora que eu preciso. Mas a mentalidade de filho, qual é a mentalidade de filho quando nós olhamos para Jesus? Jesus diz assim: o meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Jesus, ele é o exemplo da mentalidade de filho, que desceu para conquistar, para vencer o diabo, para prevalecer sobre as trevas, para implantar um reino, para formar uma igreja, para nos libertar. Ele desceu para gerar vida, e vida em abundância. Essa é a mentalidade de filho. E nós precisamos tomar decisões na nossa vida e olhar para a nossa vida e falar: será que eu tenho tido uma mentalidade de conquista para viver o novo, para possuir o novo? Porque quando você lê lá na palavra do Senhor, diz que quando eles entraram na terra, parou de cair pão do céu, amém? E Deus falou: agora, está lá em Números isso, agora vocês irão viver das novidades da terra. Irmãos, enquanto nós não sairmos do deserto, desse posicionamento de deserto na nossa vida, na nossa maneira de viver, de realizar as coisas, nós não iremos desfrutar das novidades da terra. Vai ser uma boa palavra de ensino, amém? Vai ser uma palavra profética poderosa, mas não vai ser uma verdade nas nossas vidas. Daquela geração que Deus tinha escolhido, descido do céu e agido através de Moisés com a sua mão poderosa e extraordinária, daquela geração, só 2 entraram na terra prometida. Diga misericórdia. Por quê? Por causa de uma mentalidade que não foi transformada pela presença de Deus. E hoje nós temos o Espírito Santo, que quer nos ensinar a sair dessa posição de uma mentalidade escrava e começar a assumir uma posição de conquista. O que eu tenho que fazer? Você já aconselhou pessoas que às vezes está passando por alguma luta, seja ela qual for, em qual área for, e ela diz assim: não, eu sei. Irmão, você precisa mudar essa atitude. Não, eu sei. Irmão, você precisa parar de falar isso. Não, eu sei. Irmão, você precisa começar a fazer isso. Não, eu sei. Ela sabe, mas ela não pratica. Mentalidade do Egito. Por quê? Porque lá no Egito, eles sabiam que havia um Deus que podia libertar, eles sabiam do Deus de Abraão, eles sabiam de todas as promessas do Senhor, mas eles não conseguiam fazer nada porque eram escravos. E às vezes nós estamos assim, sabedores, conhecedores das promessas, das novidades, de tudo aquilo que Deus tem para nós, mas nós não conseguimos nos mover como livres, como libertos, como aqueles que estão prontos para conquistar, para ir à frente, como Josué e Caleb, enfrentar o inimigo, mudar as coisas e fazer com que o reino de Deus se manifeste na nossa vida. Amém, irmãos? Então, é tão fácil, nós sabemos, quem já sabia de tudo isso que eu falei? Não é possível. Sabemos, amém? Mas quando precisamos praticar isso, na hora de abrir a nossa boca, a gente, né? Não vou falar isso.
Porque isso não é do céu, isso é o diabo. Isso é a visão do Egito. Isso é a palavra do Egito. Na hora de tomar uma atitude, não vou fazer isso. Porque não é assim que a palavra de Deus diz que tem. Na hora de tomar uma atitude, dizer, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito. Porque eu tenho um Deus todo-poderoso e eu tudo posso naquele que me fortalece. Então eu vou. Amém? Não vou ficar só, não sei, eu sei. Não, eu vou fazer aquilo que eu sei fazer. Irmãos, existe um segredo poderoso nessa pessoa, né, nessa figura espiritual de Josué e Calebe. Qual era o segredo? Eles eram tão escravos quanto os outros. Ele tinha o mesmo cativeiro que os outros. Amém? Eles viviam a mesma realidade que os outros. Amém? Mas então qual era o segredo deles? É que à medida que eles foram andando com Deus, eles foram permitindo que a presença de Deus transformasse a vida deles. Não foi do dia para a noite, amém? Eles foram obedecendo, eles foram ouvindo a Deus, eles foram vendo como era Deus, como Deus agia, eles foram obedecendo a palavra de Moisés, e à medida que eles foram andando, no meio de toda aquela geração incrédula, no meio de toda aquela geração perversa, no meio de toda aquela geração contrária, mas eles conseguiram se guardar e ser a diferença. Amém, queridos? A nossa mãe sempre falava isso para nós, né? Ah, todo mundo vai, mas você não é todo mundo. Não é assim? Ah, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Então, queridos, isso é uma verdade espiritual para nós. Ah, o mundo está assim. Mas nós não somos do mundo. Jesus disse que nós não somos do mundo. Ah, mas todo mundo está vivendo. Então, todo mundo, mas eu não sou todo mundo. Eu sou a geração de Josué e Calebe. Amém? Quem você quer ser? Ah, mas é que todo mundo está passando. Então, todo mundo está. Mas eu não sou todo mundo. Eu sou ungido de Deus. Eu tenho autoridade. Eu tenho o Espírito Santo. Ele é poderoso para transformar a minha vida e me capacitar a fazer aquilo que eu não sei fazer ainda. Gente, Josué e Calebe eram 2 jovenzinhos quando saiu do Egito. Amém? Mas a Bíblia diz que enquanto Moisés ficava lá orando na presença de Deus, era eles que estavam lá no campo da batalha, guerreando contra exércitos de guerra. Escravos, aprendendo a ir para a guerra. Por isso que não tem desculpa para nós. Eu não sei, eu não consigo, porque a Bíblia está cheia desses ensinos. Aqueles 2 jovens sem preparo nenhum, vivendo, sei lá, toda a sua juventude escrava, agora estava nos campos de batalha, vencendo guerreiros que talvez guerreavam há anos. Mas eles estavam lá. Por quê? Porque eles criam num Deus todo-poderoso que estava sobre a vida deles e eles acreditavam que eles podiam fazer coisas novas que nunca tinham feito antes. Amém, igreja? Você precisa crer que o teu Deus pode te ensinar a fazer coisas que você ainda não sabe. Mas eles poderiam ter falado para Moisés, né? Como muitas vezes nós falamos para nós mesmos. Não, eu não sei ir lá, eu não sei fazer aquilo, eu nunca fiz isso. E às vezes nós vamos sendo paralisados e vamos morrendo nos nossos desertos, enquanto nós vemos algum avançando e conquistando. E o pior de tudo, sabendo que Deus preparou para mim o mesmo que preparou para esses. Mas nós precisamos ser ousados. Como que eu vou viver o novo de Deus? Sendo ousado e disposto a fazer aquilo que eu não sei fazer ainda. A ter atitudes novas. A fazer coisas novas. Porque é assim que nós iremos andar em territórios que irá gerar autoconfiança. Amém? Não é tão gostoso quando você vai fazer alguma coisa que você não sabia e dá certo e fica maravilhoso?
Você fala, uau! Que bênção! Né? Vem aquele prazer, aquela satisfação, aquela autoconfiança em nós, porque você fala, eu consegui, eu achei que eu não podia fazer isso. Por quê? Porque o Espírito Santo, Ele é quem nos capacita a fazer aquilo que precisa ser feito para gerar coisas novas. Irmãos, se nós continuarmos no mesmo batidinho de fé e nas mesmas atitudes de sempre, dificilmente nós vamos experimentar tudo aquilo que Deus sonhou para nós em 2022, amém? Porque nós precisamos ser ousados, valentes e dispostos. Pastora, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu não sei. Ore, que o Espírito Santo vai te mostrar. Seja sensível. Às vezes o Espírito Santo está usando a vida de alguém para falar, faça isso. Busque aquilo, tente aquele outro. E você está disperso. Então esteja atento à voz do Senhor nas pequenas coisas. Não espere vir uma palavra profética, um conselho profético. Não olhe para a palavra de Deus. É tão simples, irmãos, a palavra de Deus. É tão simples. Olha, eu coloquei aqui 2 princípios poderosos nessa primeira parte de consagração, para a gente viver o novo de Deus. 2 princípios poderosos. Primeiro, antes de falar desses 2 princípios, nós precisamos crer. Diga crer. Diz assim, Jesus disse, tudo é possível. Aquele que crê. Você crê? Mas eu te pergunto, quando você abre a sua boca concorda ou discorda? Você fala, eu preciso que essa porta se abra, eu creio que ela vai abrir. Senhor, em nome de Jesus, que se abra essa porta, que se abra essa porta de milagre. E você vai lá e bate, e você vai lá e insiste, e você vai lá e faz alguma coisa para que aquela porta se abra. Isso é crer. Declarar que na igreja é gostoso, né, irmãos? Você crê, eu creio. Tudo é possível àquele que crê. Mas amanhã, o que você vai fazer diante da adversidade, dessa porta fechada, dessa dificuldade? O que você vai fazer? Porque a fé sem obras é morta. Ela pode morrer a hora que você sair daqui hoje. E amanhã você continua fazendo a mesma coisa. Ai, meu Deus, o que será que eu vou fazer? Ai, essa porta que não abre, esse milagre que não acontece. Poxa vida, ontem eu saí lá da igreja com tanta fé, com tanta esperança, mas olha, nada mudou. Não vai mudar, irmãos. Porque nós precisamos agir em fé. Jesus disse, o reino de Deus é tomado à força, e os valentes que se apoderam dele. O diabo não vai soltar a minha cura, amém? O diabo não vai soltar a minha família, não vai soltar o meu milagre. Ele vai ficar lá, até que chegue um mais forte do que ele, e por força e por violência, expulse ele de lá. Você compreende isso? É assim que funciona, irmãos. Ah, mas eu tenho orado. Então ore mais. Não está errado o que você está fazendo. Ah, mas eu tenho jejuado. Jejue mais. Ah, mas eu tenho profetizado. Profetize mais. Ou quem sabe, você tem orado, jejuado, profetizado, mas o que você tem feito? Porque quando o povo de Israel estava diante do mar, o que Deus falou para Moisés? Fala para o povo dobrar o joelho aí e colocar o seu rosto no pó e orar e jejuar, que eu vou vir fazer maravilhas. Não, que foi que Deus falou para eles? Êxodo 14:1. Peça ao povo que marche. Você já tem orado? Tem jejuado? Tem profetizado? Então comece a andar. Ah, mas as águas, e se as águas não se abrir? Ande sobre as águas, porque Pedro, quando viu Jesus, pela fé, andou sobre as águas. E quando ele começou a afundar, o que Jesus disse para ele? Pequena fé, por que duvidaste? E Jesus tomou ele pelas mãos e voltou andando com ele para o barco. Diga glória a Deus. Tem desculpa, irmãos? Amém? Aí se eu começar a afundar na minha fé, fique tranquilo, Jesus vai te tomar pela mão e você vai andar sobre as águas. Quem assistiu aquele filme A Cabana?
Demais, né? Se não assistiu, assista. Que delícia, né? Pensou andar com Jesus sobre as águas assim? É assim, irmãos. Então nós precisamos, primeiro, crer. Crer não só de falar, porque Jesus diz que aquele que apenas é ouvinte, não praticante, edifica a sua vida sobre a areia. Daqui a pouco desmorona tudo de novo. Mas aquele que é ouvinte e praticante, edifica sobre a rocha. E se você já parou para pensar sobre isso, então pense. Quem já fez, né, buraquinho na areia com as crianças para fazer castelinho? Quem já fez isso na areia? É fácil, não é, irmãos? Agora, quem já cavou num solo cheio de pedra para tentar lançar um alicerce ali? É difícil, né? Demora. Nós gostamos de edificar na areia. Rapidinho o castelo está alto, você tira a foto e registra, daqui a pouco vem aquela onda e leva tudo embora. Mas edificar sobre a rocha demora. Porém, queridos, é permanente na nossa vida. Amém? Então, crer. 2 Coríntios 1, 20. Vamos ler esse texto. É importante conhecer a palavra de Deus, porque o primeiro ponto para conquistar coisas novas vai falar justamente sobre isso. 1 Coríntios 1, 20. Pois quantas são as promessas? 2 Coríntios 1, 20. Estava certo aí, irmão. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém. E é pronunciado por nós para a glória de Deus. 21. Ora, é Deus que faz que nós e vocês permanecemos firmes em Cristo. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Eu quero ler de novo na linguagem de hoje aqui. Diz assim: porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Pois é o próprio Deus que nos dá, a nós e a vocês, a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Diga assim: o Espírito Santo tem guardado coisas de Deus para a minha vida. Você crê? O Espírito Santo tem guardado coisas de Deus para a nossa vida. E Ele quer nos revelar. Por quê? Porque a palavra do Senhor também diz, em 1 Coríntios, não precisa abrir, que o que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. 2 Coríntios 2, 9. Queridos, primeira condição para nós conquistarmos coisas novas é ajustar as promessas de Deus com a nossa vida. O que você tem orado está na palavra de Deus? Os teus sonhos estão respaldados pela palavra de Deus? O que você tem projetado, você tem respaldo na palavra de Deus? O que você tem sonhado é somente para o teu prazer ou vai dar glórias a Deus? Vai glorificar o nome de Deus? O que você tem orado é somente para o teu deleite, ou se isso chegar até a tua vida, vai abençoar a outros e vai glorificar o nome do Senhor? Se for assim, certamente Deus irá nos capacitar a conquistar. Amém?
Como viver o novo de Deus? Alinhando os nossos sonhos com a palavra de Deus, alinhando as nossas orações com a palavra de Deus, projetando coisas que possa glorificar o nome do Senhor e abençoar as pessoas. Amém? Porque se for somente para nos abençoar, então, amados, às vezes está um pouco de, não é que é pecado, ou Deus não vai nos dar, mas às vezes está um pouquinho fora do propósito de Deus. Mas quando nós oramos, Senhor, abre essa porta. Eu preciso de uma porta de trabalho, por exemplo. E você tem orado por isso. E às vezes aparece aquela porta de trabalho, de promoção, maravilhoso. Mas você vai trabalhar todos os dias à noite. Será que isso é o melhor de Deus? Será que é o projeto perfeito de Deus? Ah, pastora, só porque eu não vou vir na igreja? Não. É porque você não vai estar com a tua família. Porque existe uma estrutura de família, queridos. Uma estrutura saudável, onde o homem sai para trabalhar de manhã, a mulher sai para trabalhar quando precisa, os filhos pequenos vão para a escola, se são filhos jovens vão para o trabalho, e à noite nós estamos em casa. Sentamos à mesa para jantar, nos programamos para ir para a igreja, sim. Então, às vezes, nós pensamos que essa pregação é só porque eu não vou vir para o culto, não. Nós estamos falando da bênção da família. Nós estamos falando de uma estrutura de lar. Então, será que o plano perfeito e o melhor de Deus é tirar você desse ambiente? Eu não creio. Eu creio que Deus vai nos abençoar e abrir uma porta maravilhosa, no qual nós vamos prosperar, porém vai estar alinhado ao coração de Deus. Eu vou estar com a minha família, eu vou estar na casa do Senhor. Amém, igreja? Como é importante que a nossa oração esteja alinhada àquilo que é palavra de Deus, porque certamente Deus irá fazer o melhor para nós. Amém? Segunda coisa, para vivermos o novo de Deus. Quando nós olhamos ali Moisés, falando para Israel agora, um pouquinho antes dele partir, e um pouquinho antes de Israel entrar na terra. Deuteronômio, o livro de Deuteronômio é um resumo da história de tudo aquilo que eles viveram, os 40 anos no deserto. E Moisés, então, ali no capítulo 1 de Deuteronômio, no versículo 1, o que ele diz? Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedeceres os seus mandamentos, então o Senhor teu Deus te abençoará, e essas bênçãos virão sobre ti, virão atrás de vocês e te alcançarão. Antes de viver a novidade, a bênção do Senhor, sempre virá a obediência. Diga obediência. Amém, irmãos? Obedecer a palavra de Deus é a primeira condição para nós desfrutarmos, não é a única, mas é a primeira condição para nós desfrutarmos das novidades da terra. Quando nós falamos de trazer a nossa oferta, quando nós falamos de entregar o nosso dízimo, isso é palavra de Deus. Então, quando nós escolhemos ser constantemente obediente, nós estamos acionando uma lei espiritual. E o Senhor cumpre a sua promessa por causa da nossa obediência. Você obedece e aí você começa a enxergar na tua vida e na tua história as bênçãos vindo sobre você. Portas que você nem imaginava se abrindo. Situações que você nem imaginava acontecendo. Por quê? Por causa da obediência à palavra do Senhor. Queridos, a desobediência, a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Às vezes nós olhamos para a palavra de Deus, principalmente as mulheres, né? Que as mulheres pegam tudo, coloca na batedeira, bate e faz uma massa de bolo, né? O homem já não, ele tem as caixinhas, então ele resolve e enxerga as coisas por partes. Mas na palavra de Deus, nas promessas de Deus, é muito mais parecido com a visão do homem do que da mulher. Por quê? Porque naquela área da nossa vida, que nós obedecemos os mandamentos do Senhor, você vai olhar para aquela área da tua vida e você vai enxergar as promessas, amém? Você vai enxergar a prosperidade. Quantas pessoas são
muito abençoadas em uma área da sua vida, mas outra área é um deserto. Às vezes nós olhamos e falamos assim, não dá para entender, meu Deus. Essa pessoa é uma bênção. Essa pessoa é uma bênção no ministério, é uma bênção nisso, é uma bênção naquilo, e às vezes tem uma área que é um deserto. Parece que não combina, né? Não é um oásis no deserto, é um pequeno deserto no meio de um oásis grande. Cercado de bênçãos em vários lugares, mas aquela área é uma terra seca, é um deserto. Por quê? Porque naquela área os céus são de bronze. Naquela área, o Espírito Santo não consegue acessar para abençoar. Então, aquela área ainda não foi transformada pelo poder de Deus. Então, o que fazer para que todas as áreas da nossa vida sejam abençoadas? Pare, queridos, e observe como está aquela área da tua vida. E veja o que precisa ser mudado, transformado, alinhado a palavra de Deus, e comece a praticar a palavra de Deus naquela área, e você vai ver Deus mudando aquela situação, porque a palavra de Deus é fiel, ela se cumpre na nossa vida, quando nós enviamos ela. Não ignore, não faça de conta que não tem problema ali, não, pare, e fala, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz nessa área. Como é que se transforma esse deserto num jardim? Como é que eu atraio a bênção do Senhor para essa área da minha vida, igual o Senhor tem abençoado as outras áreas da minha vida? E certamente o Espírito Santo vai revelar, vai mostrar, vai dar as ferramentas, e você vai começar a trabalhar como Josué e Calebe. A trabalhar naquela área, a praticar a palavra de Deus naquela área. E daqui a um tempo, você vai olhar e vai ver a glória de Deus cobrindo a tua vida naquela área. E aquilo que era motivo de oração, vai ser agora testemunho para a glória de Deus. Amém, queridos? Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? Então, antes de nós orarmos, como já quase ministrei quase tudo, posso só falar mais 2 pontos, e aí nós já oramos e consagramos? Qual é o outro segredo, que eu já falei um pouco, mas eu vou falar de maneira específica, para tomarmos posse do novo de Deus e viver o novo de Deus em 2022? Primeiro, diga assim, junto comigo, para nós não nos esquecermos: alinhar os meus projetos à palavra de Deus. Crer que Ele é poderoso para me abençoar. Amém? O Senhor Jesus disse em João 12, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o meu Pai seja glorificado. Então, os meus projetos alinhados à palavra de Deus irá ser realizado, porque vai glorificar a Deus. Amém? Segundo, diga obediência. Obediência. Terceiro, irmãos, Romanos 12. O que está escrito lá, que nós já sabemos? O que está escrito lá em Romanos 12, 1? O que o apóstolo Paulo fala? Portanto, meus irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado a seu serviço e agradável a Ele. Diga, sem sacrifício não tem milagre. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que é possível, não é. Sem sacrifício não tem milagre. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Diga, eu preciso ser transformado por dentro, para ver as coisas sendo transformadas
por fora. No casamento é sempre assim, né? A gente quer que o cônjuge mude. A gente ore para que ele mude. Não é assim? Sendo que, na verdade, nós é que precisamos mudar e nos tornar melhores e mais capazes para lidar com aquela situação. Amém? Nós é que precisamos ter mais sabedoria, mais graça, mais unção para lidar com aquele casamento. Nós é que precisamos ter mais fé operante para orar e ver o milagre de Deus acontecendo na nossa casa. Mas nós somos insistentes em querer que Deus mude o outro. Diga, sou eu, o alvo do Espírito Santo. Amém? Nós precisamos parar e ouvir Deus e trabalhar o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso palavreado, os nossos sentimentos, porque as coisas que nós ansiamos ver acontecendo à nossa volta, primeiro irá acontecer dentro de nós. Amém? Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês possam compreender qual é a vontade de Deus. O homem carnal não consegue ver a vontade de Deus. O homem carnal não consegue compreender as coisas espirituais. O homem que está enxergando, quando eu digo homem, não é a figura do homem, mas o homem e a mulher, que vive só na dimensão da carne, não consegue enxergar as coisas do Espírito. E quem muda e transforma a nossa vida é o Espírito. E é por isso que às vezes nós oramos tanto por uma situação e não há mudança naquela área. Porque nós estamos olhando com uma visão natural e não espiritual. Olha o que a palavra do Senhor diz, não precisa abrir. João 8:32, o Senhor Jesus, ele diz assim, queridos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quantos aqui nasceram de novo e fizeram aquela oração que mudou a tua vida? Pode levantar a sua mão. Amém? Mudou. E ponto final. Se alguém vier te questionar, o que você vai dizer? Eu sei porque sei. Mas como? Eu sou salvo porque sou salvo. Eu sou filho de Deus porque sou filho de Deus. Eu tenho o Espírito Santo porque eu tenho. E não adianta ninguém argumentar com você, porque você sabe por quê? Sabe porque você conheceu a verdade e a verdade te libertou. Ponto. Amém? Indiscutível. Para você, indiscutível. Porque você foi liberto no teu entendimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No versículo 36, Jesus diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora é fácil compreender isso para a salvação. Por que é tão difícil compreender isso para as outras áreas da nossa vida? Se nós somos libertos naquela área, nós conhecemos a verdade e andamos de acordo com aquele conhecimento. Isso é novidade de vida. Não, eu entendi. Agora eu compreendi. O diabo mentiroso estava me enganando, mas agora eu vi a verdade. Diabo, sai daqui. E a hora que vem aquela voz do diabo, aquele sentimento do diabo, aquela opressão do diabo, se você é livre, se você conheceu a verdade, o que você vai fazer? Sai daqui, capeta, em nome de Jesus. Eu não tenho mais parte contigo. Eu sou livre. Cristo me libertou. Aleluia! O sangue de Jesus tem poder. Sai daqui, pensamento. Sai daqui, sentimento. Mas se você não tem essa revelação, hora que vem aquele peso, vem aquela situação, o que você faz? Você começa a ouvir o diabo. Ai, o que você tem, irmã? O que você tem, irmã? Ai, não sei, sabe o que é? Mas quando nós conhecemos, Tiago 4:7 diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ah, pastor, ora por mim para o diabo ir embora. Ele não vai, irmão. Você vai ter que resistir a ele. Sai daqui, pensamento. Hã? Já viu criança quando nós vamos corrigir e eles não querem nos ouvir? Lá, 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 lá. Tem mulher que faz isso com o esposo, né? Misericórdia, não pode. Lá, 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 lá. Não quero ouvir, ó, não estou nem ouvindo. Mas às vezes o diabo a gente para ouvir. Ah, é verdade. Ó, você está doente. Nossa, você não está bem.
Olha, você não vai conseguir. E você fala, ai, é verdade, eu não vou conseguir tudo de novo. Olha, não, irmãos. Sai daqui, capeta, você está debaixo dos meus pés. Eu sou livre em Cristo Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. E eu vou conseguir em nome de Jesus. Amém, irmãos? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É assim que nós somos transformados. Não vai descer um raio na nossa cabeça. Não vai alguém pôr as mãos sobre a minha mente e falar, mente do velho homem, sai da pastora. Não, não vai. Não vai. Que bom, né, irmãos? Tivesse, pode fazer fila aqui que eu iria orar por você já, e você ia sair daqui transformado. Mas não é assim. É o dia a dia, é resistindo, é lançando fora, é dizendo não, é fazendo algo diferente. A nossa alma fala, não vai. Você fala, eu vou, em nome de Jesus. E vai. Amém? Você não consegue, eu consigo, em nome de Jesus. E tenta, e se não der certo, tenta de novo. Nós estamos aqui para aprender, amém? Não somos perfeitos. Ah, mas e se eu errar? Irmãos, qual é o problema de errar? Nós estamos em obra, mas aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la, amém? Ah, não deu certo, vou tentar de novo. Porque isso é viver uma transformação de mente. Porque a hora que você tentar, a hora que você der aquele passo, a hora que o povo de Israel pôs o pé no mar, o mar se abriu. E eles falaram, uau, não é que funciona? Hã? E se eles tivessem ficado ali, eu não vou não, Moisés, está maluco, está doido? Nunca vi isso na minha vida. Lá no Egito a gente só tinha o rio Nilo, calminho, tranquilo. Como assim um mar cheio? Não vou. Porque às vezes as aparências, o barulho das trevas nos paralisa. Mas aquele povo pôs o pé no mar. E a hora que eles foram, diga ir. A hora que eles foram, Deus abriu. Porque o impossível Deus faz. Mas nós precisamos agir por fé. Diga transformar a minha mente. Efésios 4, 22. É cedo ainda, irmãos. 20 para o meio-dia. Até 9 horas da noite tem tempo, né? Se arrumar aquele relógio lá, ó. Senão os pregadores se empolgam, viu? Efésios 4. Você quer um remédio? Que às vezes nós vamos no médico natural. Agora descobriu que a vacina tem um monte de efeito colateral, né? É verdade, irmãos, deve ter mesmo. Como todo medicamento, se você lê a bula, você não toma ele, né? Eu até acredito que tenha. Mas a gente tem conversado lá em casa o seguinte, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que ela tem efeitos colaterais, ela deve ter. Nós vamos descobrir aí ao longo da caminhada, infelizmente. Mas que ela realmente estancou, né? Paralisou aquela mortandade da pandemia, ela paralisou, amém? Então, às vezes nós queremos, então, agora, porque tem efeito, então a gente só fala disso. E esquece uma coisa, outra coisa é outra coisa. Mas como nos foi indicado, ou quando você vai no médico, e o médico fala assim, olha, tome esse medicamento, prescreve lá para você, com aquela letra que você não sabe ler, amém? Você pega aquele papelzinho, vai lá na farmácia, dá para o farmacêutico, porque você mesmo nem sabe o que ele te deu, né? O farmacêutico pega aquele remédio lá e você pede o genérico, que é mais barato, eu pelo menos faço isso. Aí ele escreve lá para você na caixinha, que jeito que você tem que tomar, porque você nem sabe o que é aquilo direito, e você toma direitinho, amém? E depois de um tempo você fica bom. Diga glória a Deus. E por que com a palavra de Deus a gente não faz isso? Às vezes, nós recebemos um conselho, olha, medita nessa palavra. Ore e profetize a palavra sobre a tua mente. Eu declaro a mente de Cristo, eu declaro o capacete de Cristo, eu declaro os olhos do meu entendimento iluminado. Em nome de Jesus, eu declaro a alegria do Senhor é a minha força. Eu declaro unção de conquista, porque está escrito. E eu creio no remédio de Deus mais do que creio no remédio dos médicos. Amém? E hoje eu recebi uma boa notícia. Eu fui fazer fisioterapia porque
diz o médico que eu tinha rompido o tendão do meu braço, né? E, glória a Deus, o negócio dói demais, mas a gente faz o que precisa ser feito, rompido, não rompido, de todo jeito. Aleluia. Mas aí eu fui fazer a fisioterapia para preparar para a cirurgia. E eu falei para aquele fisioterapeuta, você quer me explicar, por favor, o que aconteceu comigo? Porque o médico fez como tudo que eu falei para vocês. Ó, dona Silmara está rompida, a gente vai fazer uma cirurgia, está aqui os medicamentos, os exames, o pré-operatório, passa ali com a minha secretária que ela vai agendar a cirurgia. Amém, doutor? Não tem outro jeito? Não, não tem outro jeito, tem que fazer. Mas o que realmente aconteceu? Então, eu estou falando para todo mundo que eu rompi o meu tendão, porque foi isso que ele falou. Aí, hoje, o fisioterapeuta abriu a minha ressonância, olhou, falou, olha, dona Silmara, bem aqui, que é onde tem o ligamento aqui, não sei do que não sei o que eu não lembro agora, do seu tendão. O seu tendão, ele está tudo esfarrapado. Sabe um pano velho, quando está assim, já, querendo romper? Ele está assim. Então, ele não rompeu ainda, mas ele vai romper, se você continuar fazendo o que você tem feito normal. Então, o médico quer fazer uma cirurgia, e ele explicou toda a técnica lá da cirurgia, antes que rompa. Porque se ele romper aqui, ele desce para cá. E aí o processo cirúrgico de puxar todo ele para cá de volta e prender com a pinça que ele vai colocar aqui, é um processo muito mais delicado, uma cirurgia muito mais complicada. Então, ele vai fazer a cirurgia, né, antes que isso aconteça. A senhora entendeu? E eu vou fazer a fisioterapia para desinflamar, para preparar esse ambiente, para não terminar de acontecer o que está por acontecer aí. Falei, glória a Deus. Então, se não está rompido, Deus é poderoso para me curar e eu não precisar ir para aquela sala de cirurgia. Amém, irmãos? Então, agora eu vou declarar, né? Pano novo, tendão novo, em nome de Jesus, né? Nada rasgado aqui, tudo novo. Mas, irmãos, não importa se vou fazer, não vou fazer, vai ser o melhor ou não vai. Eu creio que tudo é de Deus e tudo é para a glória de Deus. E tudo é um testemunho para a glória de Deus. A questão é a maneira como nós enxergamos as coisas. E às vezes nós não temos nem conhecimento das coisas. E às vezes nós não conseguimos crer que a palavra de Deus funciona. Nós cremos no médico, né? Como eu fui lá e dei toda a minha documentação para uma cirurgia, sem nem saber o que estava acontecendo comigo, mas eu fui pela fé no homem, e às vezes eu não consigo crer na palavra de Deus. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Resista, eu não consigo. Declare, diabo, você está debaixo dos meus pés. O Senhor me deu autoridade para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do maligno, e nada vai acontecer comigo, em nome de Jesus. Não consigo crer. Porque se eu cresce, eu iria declarar. Sai daqui, sai, em nome de Jesus. Entende, irmãos? Beber o remédio da palavra de Deus, crendo que Ele é poderoso para poder mudar a minha história. Efésios 4, 22. Diz assim: portanto, abandonem a velha natureza de vocês. Ah, Deus não vai me libertar da velha natureza? Não, diga, eu preciso abandonar. Sou eu, diga, sou eu. Amém, irmãos? Abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecado e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Como é que eu vou me vestir de Deus? Você pode falar assim, ai, amém, compreendi, eu tenho que parar de fazer o que eu fazia, parar de falar o que eu falava, parar de sentir o que eu sentia. Tá bom, entendi. Eu tenho que fazer isso. Agora, como é que eu vou vestir o novo? Como que a gente faz para vestir uma roupa nova, irmãos? Hã? Como que a gente faz? Antes de tirar a velha para pôr a nova. Hã?
nós vamos comprar, nós vamos procurar, nós vamos pagar um preço, a não ser que alguém te dê. Mas alguém pagou um preço para te dar. Não é assim? E aí quando alguém olhar para você, falar, ai que blusa linda, Dri, está na moda agora de lista, essas cores. Aí você fala, ai, você está vendo? Estou vendo. A nova vestimenta. Mas houve um preço. E ela foi lá e comprou e vestiu. Como é que nós vamos nos vestir do novo? Ah, eu vou ficar aqui em casa, não vou na loja, não vou olhar, não vou experimentar e o novo vai cair sobre mim. É assim, irmãos? Não. Porque talvez o teu número é diferente do meu, amém? Nós precisamos provar. Como, irmãos? Como, irmãos? Palavra de Deus. Comece a ler. Comece a encher a tua mente daquilo, diz o apóstolo Paulo. Enchei-vos daquilo que é útil, daquilo que é bom, daquilo que é agradável. Medita na palavra. Deixa um pouco o celular de lado. E medita na palavra. Declare versículos. Leia a palavra. É assim que a palavra nos reveste. Diz Apocalipse, eis aí a noiva do Cordeiro, foi dado a ela se vestir de linho puro, de linho fino, branco, foi dado a ela se vestir. Então nós temos que nos vestir. Quando alguém vier falar alguma coisa, o que vai sair da tua boca é aquilo que está no teu coração. Quando vier uma situação de afronto e dificuldade, a tua reação, como já diz a palavra, o que que é? Imediatamente você reage de acordo com aquilo que você é, com a tua estrutura emocional. Então, nós precisamos alimentar o nosso espírito. Ouça canções, ouça hinos, ouça louvor. Medita na palavra, escute, pastor, eu não tenho tempo de ficar lendo muito, então coloque lá pregações enquanto você está trabalhando, escute, eu estou precisando de um milagre na vida financeira. Eu acho que eu vou escutar algumas pregações a respeito desse assunto, como prosperar, como conquistar, como vencer o devorador, como multiplicar a semente. Eu vou pegar umas pregações lá do Luciano Subirá e vou escutar, amém? Nossa, eu estou num campo de batalha na minha mente, na minha alma, né? Uma angústia, uma ansiedade, uma tristeza, eu não sei o que eu vou fazer. Eu vou abrir lá algumas pregações da pastora Tânia Tereza e vou escutar. Para mim poder encher a minha mente de fé e de esperança e aprender como é que se vence nessa área. Amém, irmãos? É assim que nós vamos nos vestir do novo. Tirar o velho pensamento. Como é que uma criança aprende? Aquilo que ela ainda não sabe. Diga, estudando. Como que nós vamos aprender a andar, possuir a terra, conquistar coisas novas, fazer coisas novas, se nós não estamos aprendendo como é que faz isso? Não vamos conseguir, irmãos. Vamos morrer no deserto como Israel morreu. Mas Josué e Calebe andou com Moisés, e Moisés andava com Deus. Por isso eles aprenderam a unção de conquista e como prevalecer. E eles conquistaram o novo de Deus. E Calebe, já com 80 anos, quando chegou no dia de dividir as terras, ele fala assim para Josué: ainda sou jovem, ainda tenho vigor, ainda tenho forças, igual o dia que eu saí do Egito, e eu vou possuir a minha porção, e eu vou habitar na minha terra, e a minha família vai prosperar neste lugar. Amém, igreja? Levante a sua cabeça, olhe com um olhar de fé e comece a declarar palavras de fé na tua vida. E a hora que o diabo vier, coloque ele no lugar dele e ouça o Espírito. Porque às vezes nós silenciamos o Espírito e deixamos o diabo falar. Silencie o diabo e deixe o Espírito Santo falar na tua vida e no teu coração. Amém? Última coisa, diga glória a Deus. Olha, irmãos, pecado isso. Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar, amém?
Tá vendo? Ó, tem palavra para tudo, tem resposta para as coisas. Lucas, capítulo 1. Isso aqui é um antibiótico poderoso para você declarar na tua vida, amém? Lucas, capítulo 1, versículo 30, quando o anjo vai visitar Maria, para trazer à existência aquilo que não existia, para trazer à existência de maneira sobrenatural, impossível ao homem, mas possível para Deus, aquilo que ainda não existia. E aquilo que foi gerado ali pela fé, pela obediência de Maria, pelo eis-me aqui, pela disposição de sofrer dores e trabalhar por aquilo que era apenas uma promessa de Deus. Todo aquele ambiente que resume tudo que nós pregamos aqui nessa noite, porque Maria andou pelo deserto, sofreu, passou perseguição, né? Foi humilhada e tantas situações ela sofreu para poder viver o extraordinário de Deus. Mas ela estava ali diante da palavra do Senhor, aonde o impossível para ela iria acontecer, porque para Deus não há nada impossível. E a palavra do Senhor diz em Lucas 1:30, mas o anjo lhe disse, não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, diga grande. Diga aquilo que Deus gera. É grande, é reconhecido como do Altíssimo. E o Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. Diga aquilo que Deus gera, vai governar a minha vida. Amém? Aquilo que Deus gera, tem que governar a minha vida. Eu não sou mais governado pelas emoções, pelo mundo, pelos meus valores, pela educação dos meus pais, pelo que a minha família ensinou, pelo que eu aprendi na faculdade. Eu sou governado por Jesus, que está sentado no trono do meu coração, e é Ele quem determina todas as coisas na minha vida. Amém? E se eu tenho vivido, pensado, sentido ou feito qualquer coisa que não está de acordo com o governo de Cristo, então eu preciso me submeter a esse governo e deixar essas velhas coisas de lado. Amém, igreja? E eu gosto mais do versículo que diz, versículo 33. E ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Diga, aquilo que Deus gera é para sempre na minha vida, e vai tocar os meus descendentes. Amém? E como? E como? Aí o anjo diz, aí Maria diz, isso não é possível. Porque eu não conheço homem, eu ainda sou virgem, né? As respostas que nós damos para o Senhor, como vai ser possível, Senhor? Eu não sei, eu não consigo, eu não tenho capacidade. Maria podia conceber um filho sendo virgem? Não podia. Quantas vezes nós estamos diante de situações da nossa vida que é verdade, nós não podemos, está além de nós, é verdade. Mas se você crer e declarar esse versículo 35, tudo vai mudar. Vamos declarar ele de pé? Fique de pé. Versículo 35. Coloque a mão na sua cabeça e declare assim comigo. O Espírito Santo virá sobre mim, e o poder do Altíssimo me cobrirá com a sua sombra, e assim, aquilo que há de nascer, será chamado Santo, de Deus, poderoso, permanente, terá o governo sobre a minha vida, em nome de Jesus. Diga bem alto com a sua mão levantada, diga assim, descerá sobre mim
o Espírito Santo, e Ele me envolverá com o seu poder, e eu vou conceber, vou gerar e dar à luz aos propósitos, às promessas e aos sonhos de Deus na minha vida, em nome de Jesus. E se você crê, aplauda ao Senhor, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então você crê que é o Espírito Santo que realiza? Glória a Deus. Então dê matéria-prima para ele realizar. Gênesis diz que Deus dizia: haja luz. O Espírito Santo ia lá, pegava a palavra de Deus e criava luz. E Deus dizia: haja separação entre os céus e a terra. E o Espírito Santo pegava a palavra de Deus, ia lá e separava. E Deus dizia: seja formado as árvores. E o Espírito Santo... Eu te pergunto, se o Espírito Santo for pegar as nossas palavras para fazer acontecer e dar formato e dar vida e trazer a existência, como fez aqui nesse versículo, quais são as palavras que ele pode? Porque ele não vai pegar morte, ele não vai pegar derrota, ele não vai pegar inferioridade, ele não vai pegar desistência, ele não vai pegar murmuração. O que ele conseguiria pegar das minhas declarações para fazer acontecer na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na vida dos meus filhos, da minha família, da minha vida profissional, do meu ministério? O que o Espírito Santo poderia pegar e trazer à existência? Porque essa é a obra do Espírito, irmãos. Criar, gerar e dar vida e dar formato àquilo que Deus projetou. Então, você quer um segredo para mudar a tua história e viver coisas novas em Deus? Comece a liberar palavras de vida a respeito desse assunto que você precisa de um milagre. Senhor, eu creio, Senhor, está escrito, então eu creio e eu declaro, eu profetizo. E você libera aquilo que você quer, você profetiza. Às vezes o Marcelo fala assim, né? Nós conversamos que o homem é razão. Por isso que tem uma mulher, todo o homem deve ter uma esposa cheia de fé, de esperança, de ousadia. Se você não tem, homem, você precisa orar para ter. Então, às vezes o homem fala assim, não, nós vamos demorar aí 2, 3 anos para construir essa obra. Eu falo, não, nós vamos construir essa obra. Quanto tempo é Deus é quem sabe. Nós vamos construir essa obra, amém? Às vezes ele fala assim lá na nossa casa, ó Mara, esse ano é só para terminar de construir a casa. O ano que vem nós vamos pensar em mobiliar. Eu falo, não, nós vamos construir a casa e mobiliar a nossa casa. O tempo é Deus quem sabe. Amém? Eu não sei o que Deus pode fazer, você sabe? Maria sabia que ia ficar grávida de Jesus? Não. Então nós temos que apresentar os nossos sonhos, os nossos projetos diante de Deus. E Ele é quem vai realizar. Quando? Não sei. Como? Não sei. Mas eu sei que Ele tem poder para realizar. E eu só preciso orar e dizer, Senhor, eu profetizo essa igreja construída e terminada no momento certo, que for preciso, para poder acolher as multidões de famílias que virão e que não vão caber mais aqui. Esse vai ser o momento exato de Deus, que essas portas se abrirão. Amém? Amém, igreja? É assim que nós lançamos sementes no mundo espiritual, para o Espírito Santo pegar e trabalhar. Por quê? Porque o Senhor sabe que para que isso aconteça, tem todo um trabalho, tem todo um caminho de milagres. Mas Ele é o Deus de milagres. E eu só preciso crer e profetizar, e alinhar o meu coração ao coração de Deus, que Ele irá fazer o impossível, através do poder do Espírito Santo. E nesse momento que nós vamos entregar a nossa oferta, pensa, irmãos, que é com a nossa oferta, que é com o nosso dízimo, que o Senhor vai edificar isso. Não é com ninguém lá de fora não, viu? Não é com o dinheiro de políticos, não.
É com a nossa prosperidade que Deus vai edificar essa igreja. É com a tua prosperidade, a tua fidelidade, a tua fé, que nós já temos tudo isso que temos, esse sítio maravilhoso. Isso é fruto da nossa prosperidade, não veio de nenhum lugar, irmãos. Amém? Então, quando você olhar para esse templo, você pode dizer: Senhor, prospera a minha vida, para que eu possa fazer parte dessa grande obra. E quando eu pôr o meu pé lá dentro, eu vou olhar e falar: meu Deus, com as obras das minhas mãos, com o fruto do meu trabalho, com a semente das minhas mãos, o Senhor edificou essa grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Porque antes de tudo isso acontecer, certamente já aconteceu lá na minha casa e na tua casa. Amém? Amém, irmãos? Olha que Deus lindo, maravilhoso. Então, quando você ver um irmão orando pela construção dessa igreja, não ache que é o sonho do pastor, o projeto do pastor. Não! É um projeto e um instrumento de Deus para prosperar a minha vida e a tua vida, porque é através de nós que essa igreja vai ser edificada. Amém? E para que isso aconteça, você vai precisar ser abençoado. Olha só. Olha como Deus faz. Para que isso aconteça, Ele vai ter que nos abençoar. Veja só. Quem quer ser abençoado? Amém? Então feche seus olhos. Pai, muito obrigada. Que privilégio. Obrigada, Senhor, por ter nos trazido aqui essa noite, para ouvir essa palavra, para sermos edificados. A Tua palavra é viva, eficaz, alimenta o nosso espírito, e nós queremos viver essas coisas. Senhor, muito obrigada. Obrigada pelos grandes sonhos, obrigada pelas ferramentas que o Senhor nos deu essa noite, para conquistar os sonhos, ajustar os nossos projetos à Tua palavra, andar em obediência aos Teus mandamentos, mudar o meu comportamento, oh meu Deus, e crer que é o poder do Espírito Santo. E crer que é no poder do Espírito Santo que todas essas coisas extraordinárias irá acontecer, e saber que vai depender das minhas palavras de fé e de ousadia. Senhor, nós ligamos aqui na terra tudo que ouvimos nessa noite, tomamos posse e pedimos: Espírito Santo, escreve esses ensinos tão simples e poderosos na tábua do nosso coração, para que possamos andar em vitória, em novidade. Esse é um ano de viver as novidades de Deus, as novidades da terra. Esse é um ano de experimentar coisas que não experimentamos. Este é um ano de fazer coisas que nunca fizemos antes, mas por causa do Teu poder, seremos como Maria, iremos conceber e dar a luz ao projeto poderoso de Deus, que vai mudar a nossa história, que vai mudar a história da nossa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E se você agora com alegria, então